Gálatas capítulo de número 4 e versículo de número 1 ao 11. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 11. Se você não trouxe Bíblia, está aqui, os meninos ali, o Will já fez a projeção, está na projeção. Diz assim, Gálatas 4, 1 ao 11. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que um escravo. Eu quero repetir isso. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada pelo seu pai. Tem diferença entre tutores e administradores. Quem eram os tutores? Os tutores, naquela ocasião, para aquilo que Paulo está se referindo, os tutores eram escravos que estavam dentro da casa, e esses escravos cuidavam desses herdeiros. Então tinha todo o cuidado, né? E quem era, na realidade, os seus administradores? Eram aqueles que tinham a herança da criança e não dispensava esta herança até que esta criança adquirisse uma maturidade. Então eles iam administrando, eles iam investindo os bens do herdeiro até que ele alcançasse um nível de maturidade, juntamente com o seu tutor, que era um escravo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo. Então, o herdeiro era a criança, o escravo, né, era aquele que cuidava daquela criança, então não diferia em nada. Ele era herdeiro, porém ele vivia como escravo, vivia com o escravo. Aí ele diz: deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada pelo pai. Então o pai determinou uma idade. Então o pai determina uma idade. E aí eu vou explicar isso para frente mais para vocês. Preste atenção na ministração e o que Deus quer falar conosco dentro desse texto. O mesmo acontecia conosco. Aí Paulo traz um exemplo, aí ele diz: o mesmo acontecia conosco. Éramos crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Éramos crianças, escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a tutela da lei, ou sob a lei. Assim, o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como filhos, ou a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você
você não é mais escravo, mas filhos. Filhos de quem? Filho de quem? Você é filho de quem? Olhe para o irmão que está do seu lado, diga agora, você não é mais escravo, você é filho de Deus. Ele continua, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existiam ou nem existem. Agora que conhecem a Deus, ele diz, ou melhor, agora que Deus os conhece, aleluia, porque desejamos voltar atrás e nos tornar escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo. Paulo faz uma pergunta para os nossos irmãos que estavam na igreja da Galácia: por que vocês querem voltar atrás e continuar a ser escravos novamente? Por que vocês agora tornam-se escravos do mundo? Aí no versículo 10, vocês insistem em guardar certos dias, meses ou estações ou anos. Temo por vocês, talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me tratam mal. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. A honra é para ti. Louvado seja o nome de Jesus neste lugar. Queremos te pedir a tua graça e o teu favor, Senhor, sobre nossas vidas. E nos traz a revelação da tua santa e gloriosa palavra nesta manhã, desse dia, no nome de Jesus. Eu quero trabalhar com vocês, eu quero repartir com vocês sobre o pleroma de Deus. O pleroma de Deus é o tema base desse tempo que quero repartir com vocês. Ele diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. É o texto que nós acabamos de ler. Enquanto o herdeiro é menor de idade, o termo menor de idade não sugere uma idade específica, mas sim alguém que ainda não é legalmente reconhecido e nem tem maturidade de adulto. Então quero repetir isso: herdeiro, ou enquanto o herdeiro é menor de idade. E esse termo menor de idade não está falando de uma idade específica, ou qual era a idade que um herdeiro poderia tomar posse de todas as suas riquezas. Mas o que o texto está dizendo é que o herdeiro só poderia ser reconhecido pelo pai na maturidade e como adulto que ele tinha se tornado. Maturidade e como adulto que ele tinha se tornado. Então vamos separar isso.
Porque nem todo mundo que é adulto tem maturidade. Eu vejo adulto que agem como criança, e vejo adolescentes que parecem que são adultos, tomando as atitudes de adulto. Em ambas as culturas, tanto judaica como grega, havia cerimoniais definitivas de maioridade, onde um garoto parava de ser um menor de idade e começava a ser um homem com direitos legais de herdeiro. Inclusive, no judaísmo, aos 13 anos de idade, o garoto, ele tem uma festa chamada Bar Mitzvah, que é um tempo que a sociedade judaica recebe este garoto de 13 anos e dá responsabilidade para eles como se fosse um adulto. E a partir dos 13 anos, acredite, a partir dos 13 anos, esse garoto tem posição dentro da sociedade, e ele pode herdar a sua herança, e pode pedir a sua herança, ao nível, ou dentro de um nível de maturidade que ele tenha. A parábola do filho pródigo diz isso. Ainda que seja parábola, os historiadores nos falam, que dentro da parábola do filho pródigo, o filho pródigo, o mais novo, tinha aproximadamente de 14 a 15 anos de idade, e ele já tinha o direito de pedir a herança. Já dentro do costume romano, não havia uma idade específica em que o filho se tornava um homem. Acontecia quando o pai achava que o garoto estava pronto. Quando Paulo usou a frase, até o tempo determinado por seu pai, ele mostra que tinha mais em mente o costume da maioridade romana do que da maioridade judaica. Uma criança romana se tornava um adulto no festival familiar. Era um festival familiar sagrado, conhecido como Liberalia, realizado anualmente no dia 17 de março. E nesta ocasião, a criança era formalmente, melhor dizendo, adotada pelo pai como seu filho, e reconhecido como herdeiro, porque até então ele era simplesmente um escravo, porque não tinha maturidade para ser filho. E como ele não tinha maturidade para ser filho, ele estava sujeito aos seus tutores, escravos que comandavam a vida daquela criança. E o pai ia observando aquela criança, ia caminhando com ela, mesmo junto com seus tutores e administradores. O pai ia vendo as atitudes da criança, ia percebendo as atitudes da criança, e o pai entendia qual era o tempo certo para que ele recebesse a herança de filho. Havia um costume romano, em que no dia em que o garoto ou uma menina crescia, o garoto oferecia o seu presente, e a menina oferecia o seu brinquedo, e a menina também oferecia o seu brinquedo ao deus chamado Deus Apolo. Então, quando a menina oferecia o seu brinquedo ao deus Apolo, que era o deus romano, quando o menino oferecia o seu brinquedo para o deus Apolo, o pai entendia que aquele menino estava com a responsabilidade. Ali estava acontecendo um processo de maturidade. Ele podia exercer livre, sem os seus tutores e nem administrador os seus próprios bens. Vocês acreditam nisso?
Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Pensemos em uma família rica, antiga, com um garoto jovem que está destinado a herdar tudo que seu pai possui. Quando o garoto é apenas uma criança, ele tem na verdade menos liberdade e autoridade. Enquanto ele é criança, ele tem menos liberdade e menos autoridade no dia a dia. Por quê? Porque quem comanda ele é um escravo. Enquanto ele é criança, o escravo está comandando ele. O escravo não tem herança, ele tem herança, mas como ele não tem maturidade, quem administra é o escravo. Quem conduz é o escravo. Ele está sob a tutela do escravo. Aleluia. Porém, mesmo debaixo da tutela do escravo, quem tem herança não é o escravo, quem tem herança é ele, é o herdeiro. Mesmo sendo cuidado pelo escravo, o dono da herança. Agora o interessante é que dentro de um nível de maturidade, como ele não tem maturidade, ele é igual a um escravo. O pensamento dele é igual ao de um escravo, as atitudes dele é igual ao de um escravo. Por isso que o pai não pode dar a herança para ele, porque ele ainda não tem maturidade para herdar a herança. O Espírito Santo já está falando com você sobre esse assunto? Você já está entendendo o que Deus quer falar conosco sobre esse tema, sobre esse texto? Pleroma é uma palavra no grego que significa o tempo da plenitude de Deus. O tempo da plenitude de Deus. Então, pai, presta atenção. Olha aqui para mim, para você não perder a mensagem. Presta atenção, você que está comigo aqui. Não sai, não vai tomar café, não vai no banheiro, fica aqui comigo aqui. Presta atenção. Não tem problema se você não dá glória, fica prestando atenção aqui, na palavra de Deus. Então, pai, o herdeiro, a criança, ele estava sob a tutela de um escravo e um administrador, tá certo? Então ele não tinha a herança, ele era dono da herança, porém não podia usufruir da herança, porque ele não tinha maturidade. E se ele não tinha maturidade, a tutela dele estava sob a tutela de um escravo. Então era como se ele fosse um escravo, e o pai ficava acompanhando o filho. O pai, para onde que o filho ia, o pai ficava acompanhando e vendo as atitudes do filho, se ele tinha maturidade ou não para herdar a herança. Por quê? Porque o pai não podia depositar, pastor Márcio, a herança na mão de um irresponsável. Eu já vi gente que ganhou na Mega Sena milhões de reais, gente que recebeu uma fortuna milionária, bilionária, e hoje está pobre de marredecer. Na verdade, o herdeiro está sob os cuidados estritos do escravo e cuidado dos administradores, até o tempo determinado pelo pai. Repita comigo: o pai determinou. Diga: existe um tempo determinado. Mais uma vez, diga: existe um tempo determinado. Sabe por que você está aqui? Porque existe um tempo determinado. Existe um tempo determinado para você. Vem comigo, embarca comigo nessa jornada. Agora, vem a comparação com a nossa condição espiritual. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Por favor, coloca o eu para a gente ler. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Repita comigo: eu sou filho de Deus. Diga: não é por obras, não é por oração, não é pelo jejum. Diga: é pela fé. Diga: eu me tornei filho pela fé.
eu, essa igreja, você que me acompanha na internet, nos tornamos filhos pela fé. E o que é fé, bispo? Fé é algo muito mais além do que nós pensamos e do que nós imaginamos. É o firme fundamento das coisas que se esperam e provas daquelas que não se podem ver. Eu não vejo, eu não sinto. Escuta, muitas vezes eu não me sinto filho de Deus, mas eu sou pela fé. Aleluia. E nós, se nós somos filhos, se eu e você somos filhos, aleluia, qual é a condição que vem depois de filho? Gálatas 3:9, 3:29, desculpa. E se vocês são de Cristo, se vocês são de Cristo, aleluia, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quantos são filhos de Deus? Quantos são filhos? Isso, quantos são filhos de Deus? Não é porque você ora demais, não é porque, é pela fé, é pela fé. Um dia nós olhamos para Jesus, nós nos sentimos incapazes e falamos: Jesus, nós te aceitamos como único e suficiente Salvador da nossa vida. A partir daí veio a fé e nos tornamos filhos de Deus. Pode ser mais forte, mas não, me ajuda aí, vai, me anima aí, eu estou animado, mas me anima aí, meus irmãos. Vamos lá. Agora, não é somente isso, eu não sou somente filho, aleluia. Se verdadeiramente eu sou de Cristo, eu sou descendência de Abraão. Eu sou descendência de Abraão. Olha o que Paulo está dizendo. Além de ser descendência de Abraão, eu sou herdeiro segundo a promessa. E qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Escuta: onde você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar. Olha as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Olha a areia do mar, assim será a tua descendência. Você será uma bênção, você será uma bênção. Existem promessas de Deus sobre as nossas vidas. E quem foi a nossa guardiã? Quem foi o nosso escravo? Foi a lei. A lei foi o nosso escravo. Do pode, não pode, é ou não é. A religião é o nosso escravo. Nos conduz. Escute, você pode estar inserido, encharcado de religião. Ela vai te conduzir, mas eu e você, somente encharcados na religião, sob a tutela da lei, não vamos diferir em nada do que as pessoas lá fora são. Podemos diferir no comportamento, no modo de vestir. Bispo, eu uso uma calça, eu uso um paletó, não é isso, a diferença não é essa, a diferença não está nas vestes, a diferença está no processo de maturidade. Vocês estão comigo? Quantos estão comigo aí? Quantos estão comigo aí? Quantos estão comigo? Amém, amém? Vem comigo. Vamos lá. E por que existe sempre a tutela da lei para cuidar da gente? Porque a gente é criança. Escuta, eu tenho um neto Bento de 1 ano e 3 meses. Ele fica andando dentro de casa. Irmãos, eu acho que ele já ouviu não sei quantos mil não. É assim ou não com criança? É? Bento, não, Bento, não, irmão, pronto que ele vai, a gente diz não, e não, Bento, não, e não, por quê? Porque ele não tem processo de maturidade para entender o que ele quer da vida.
Então quem não tem processo, quem não tem entendimento para um processo de maturidade, tem que ficar sendo conduzido por religião, por pode ou não pode. Nessa igreja pode usar brinco, nessa igreja não pode. O crente pode fazer isso, o crente pode beber, o crente não pode, o crente pode fumar. E sabe, isso é tutela da lei. Isso é tutela da lei. E na sua igreja proíbe isso, e na minha igreja proíbe aquilo. Não, isso é tutela da lei. Se é tutela da lei, ainda é criança, ainda não tem maturidade para herdar aquilo que Deus prometeu. O que é, bispo? Pastor, me explica o que é os princípios elementares deste mundo. Igual o texto diz. Para descrevê-lo, Paulo usa a palavra, lá no grego, estocheia, que significa conhecimento que tivemos da vida. Porque tem muita gente cheia de conhecimentos da vida. Quantos anos você tem? Não, eu tenho 56 anos de idade. E o que a vida te ensinou? A vida me ensinou muito. E faz uma pose, né? A vida me ensinou muito. Eu já passei em 1.500 trabalhos, né? Eu já fiz isso diversas vezes. Conhecimento da vida. O Paulo está dizendo aqui, com os princípios elementares deste mundo, é o conhecimento da vida. E o conhecimento da vida não somente basta para trazer maturidade para a gente. Nenhum cristão baseia a sua maturidade no conhecimento da vida. Porque tem muita gente que tem conhecimento da vida, mas é zero de maturidade. Então, nós também, quando éramos crianças, éramos mantidos em escravidão. Repita comigo: gente imaturo só vive debaixo da escravidão. Repita novamente, diga: gente imatura só vive debaixo da escravidão. Escuta, vive debaixo da escravidão financeira, vive debaixo da escravidão sexual, vive debaixo da escravidão. Por quê? Porque o conhecimento que essa pessoa tem é simplesmente o conhecimento da vida. São esses pensamentos e ideias do qual nós devemos nos libertar. Aquilo que você chama de karma, ou temos o que merecemos, assim tem governado a natureza e as mentes dos homens desses últimos dias. Nós vivemos sob a ideia de que nós temos o que merecemos. Quando somos bons, merecemos receber algo bom. Quando somos ruins, merecemos receber algo de ruim. Mas Paulo disse à igreja que estava lá na Galácia, aos Gálatas, para irem além desses pensamentos e dessas ideias, ao entendimento e clareza da graça de Deus. A graça contradiz esses pensamentos e ideias, porque sob a graça, Deus não lida conosco baseado no que merecemos. Nosso bem não pode nos justificar sob a graça. Nosso mal não pode nos condenar. A bênção e o favor de Deus são dados sobre um princípio completamente à parte dos nossos pensamentos e as nossas ideias. Sua bênção e seu favor são dados por razões que estão completamente nele e não tem nada a ver conosco.
Me pergunte por quê muitos cristãos não conseguem, vem até na igreja, é crente fiel, participa dos cultos, é uma bênção, dizimista, canta, prega, faz tudo, mas não consegue passar daquilo, porque está sob a tutela da lei, e não sob a graça, porque a graça nos condiciona a sermos livres, nós somos livres, porque somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros em Cristo Jesus. Pensamentos e ideias, o senhor está dizendo que é ruim, bispo? Apesar de então eu não posso pensar e nem ter as minhas ideias, quem falou isso para você? Em si, pensamentos e ideias não são ruins, nós o fazemos e usamos na vida, e Deus tem um lugar apropriado para os nossos pensamentos e as nossas ideias, mas não devemos basear nosso relacionamento com Deus nisso. Como agora nós estamos sob a graça, Deus não lida conosco no princípio de dar e de receber ou de merecer, porque esses princípios são elementares. No mundo a gente dá para a gente receber, a gente merece, mas o de Deus não. Lembrando que é muito difícil para nós nos livrarmos desse tipo de raciocínio, porém, essencial se quisermos andar na graça de Deus, quando vivemos dentro deste princípio de dar e receber e merecer diante de Deus, nós vivemos escravizados e alienados por este mundo. Recebemos muitos ensinos falsos, que é segundo os padrões deste mundo, que não é segundo os padrões de Jesus. Colossenses 2:8, por favor, Colossenses 2:8, olha só: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Paulo volta a falar novamente dos princípios elementares deste mundo. Em Jesus nós morremos para os princípios elementares do mundo. Colossenses 2:20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, já que vocês morreram em Cristo para as suas ideias, os pensamentos, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. A libertação dos herdeiros e de sua escravidão. Mas, quando chegou o pleroma de Deus, quando chegou a plenitude do tempo, sabe o que aconteceu? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a tutela da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, chegou o tempo da plenitude, chegou o tempo da maturidade, chegou o tempo de entendermos que somos filhos, chegou o tempo de entendermos quem somos no reino de Deus, chegou o tempo, irmãos, da herança vir para a nossa vida, chegou o tempo de nós abolirmos o nosso escravo que nos conduzia. Afinal de contas, quais eram os escravos que te conduziam? Quem conduzia os seus pensamentos e as suas ideias? Quais eram os seus algozes? Quem te escraviza diariamente e que não permite que você suba um nível de maturidade e comece a herdar aquilo que Deus realmente te deu?
O tempo chegou. Chegou o tempo, irmão. Ei, pastor, chegou o tempo. Ei, líder de life, chegou o tempo. Igreja Bíblica Ágape, você que me assiste em casa, chegou o tempo. E qual o tempo que chegou? O tempo da libertação. Chegou o tempo de você adquirir maturidade. E maturidade, queridos, presta atenção, maturidade não é conhecimento. Maturidade não é conhecimento. Porque conhecimento qualquer um pode ter. Maturidade não. Maturidade é entender como é que nós vamos nos movimentar em cada tempo, em cada época e em cada situação e em cada condição. Isso é maturidade. Por isso que o pai só condicionava o filho a receber a herança quando ele verdadeiramente tinha uma maturidade. Ele via as atitudes do filho. E quando ele ia percebendo as atitudes do filho, ele então dizia: chegou o tempo da pleroma. Chegou o tempo de dizer para ele que o processo de maturidade já está dentro do seu limite. E agora ele vai reconhecer quem verdadeiramente. Agora, escute, agora, porque a partir do momento que o pai via a criança sendo conduzida e via as atitudes dela em relação à vida, o pai reconhecia. Até então, presta atenção, até então a condição desse filho era semelhante à de um escravo, porque ele tinha herança, mas não tinha herdado, então ele era escravo. O pai observa, caminha, está me entendendo? Deus observa, caminha com você e vê qual é o nível de maturidade que você tem para as coisas. Porque Deus não vai te dar e nem vai me dar nada antes que o processo de maturidade seja concluído na nossa vida. E não adianta fazer campanha, não adianta fazer 7 dias de oração, 1 mês de oração, não vai dar. Por quê? Porque Ele é pai, e todo pai é responsável. É isso. Eu vou caminhando e o pai vai me assistindo. Eu vou caminhando e o pai vai me assistindo. Eu vou caminhando e o pai vai me assistindo. E ele vai vendo as minhas atitudes, ele vai vendo o meu processo de maturidade, ele vai vendo o meu falar, ele vai vendo o meu agir, ele vai vendo por onde que eu ando, ele vai vendo com quem eu ando, ele vai vendo onde é que eu estou me metendo, ele vai vendo, ele vai observando, e ele vai entendendo se você e se eu estamos dentro de um processo de receber a herança ou não. Escuta, isso não tem nada a ver com vida eterna. Isso não tem nada a ver com a herança da vida eterna. Não confunda as coisas, porque a herança da vida eterna já foi garantida na cruz do Calvário. E ponto final. O que eu estou dizendo é que o tempo de Deus, o pleroma de Deus, vem para mudar a sua história em todos os sentidos. Hein, olha aqui para mim, pelo amor de Deus, olha aqui para mim, o tempo de Deus veio para mudar a sua história em todos os sentidos, no seu casamento, nas suas finanças, na sua casa, na sua família, em todos os sentidos, o tempo de Deus chegou para mudar a nossa vida, em todos os sentidos, o tempo de Deus chegou para mudar a nossa vida, em todos os sentidos. Ei, pelo amor de Deus, irmãos, dê um aplauso ao Senhor bem forte, o melhor que você puder. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe, nós chamamos Deus de Pai, porque a criança, quando ela estava debaixo desse tutor, ela sabia quem era o pai. Ela sabia quem era o seu pai. Ela entendia que aquele escravo não era o seu pai. Ela entendia que os administradores não eram o seu pai. Por quê?
porque ela via diariamente o pai acompanhando ela. Porém, presta atenção, porém, ela reconhecia o pai, mas o pai não reconhecia ela. O que é que pensamos nisso? O que é que lhe vem à mente? O que me vem à mente é que tem muitos de nós que reconhecemos que somos filhos dele. E o texto diz, que nós acabamos de ler, nós reconhecemos, a gente vem, serve, adora, volta para casa, vai para a nossa vida, nós reconhecemos que somos seus filhos. Agora, o mais importante não é simplesmente nós reconhecermos que somos os seus filhos. Por quê? Porque o pai precisa reconhecer que somos filhos dele. Porque o processo de paternidade adquirida, quando nós adquirimos a paternidade, não é simplesmente que o filho diga que ele é o seu pai. Em processos judiciais de paternidade, às vezes até demorada, a criança fica com 8, 9, 10, 15, eu já vi até com muito mais tempo, até as crianças, vi algumas vezes acontecer em algumas reportagens, as pessoas ficam naquela pegada de que a pessoa reconheça ela como pai, porque já faz tanto tempo que ela está caminhando sozinha, ela agora reconhece, ela agora entende que tem um pai, então ela fica naquela expectativa que realmente tem um pai, que o pai vai reconhecer, mas na maioria das vezes o pai não reconhece. Por quê? O pai não reconhece e nem chama de filho, porque a trajetória daquele filho já está em outra família, está em outra situação, outra circunstância, ou o próprio pai daquela criança, daquela pessoa, já tem uma outra família, então ele não se sente digno de chamar aquela criança ou aquela pessoa de filho. A verdadeira paternidade não é quando os filhos reconhecem que tem um pai, mas é quando o pai diz assim: eis o meu filho amado. Foi o que vocês estão lembrados que Jesus, que Deus falou lá no batismo veio a pomba simbolizando ali a presença do Espírito Santo, e uma voz do céu. Aquilo é para quê, irmãos? Aquela voz era para testificar para as pessoas que Jesus tinha um herdeiro, tinha uma herança, melhor dizendo, que Jesus era o herdeiro. Por isso que a voz diz assim: este é o meu. Então não é simplesmente importante que eu e você reconheçamos: eu sou filho de Deus, eu estou indo numa igreja, olha, eu fui domingo numa igreja, que culto maravilhoso, isso é ótimo, excelente, muito obrigado por sua vinda, que você volte mais vezes, mas isso não é suficiente para que você seja reconhecido como filho de Deus. Porque Deus só reconhece seus filhos quando o processo de maturidade é estabelecido na vida deles. Me ajuda aqui, Eliud. Vem, Ministério de Louvor. O que a gente faz, irmão? Em sua vida cristã, irmão, em minha vida cristã, eu aceitei Jesus em 1986. Durante muito tempo da minha vida eu vivi tempo de imaturidade. Sabe o que é tempo de imaturidade? Uma hora é, outra hora não é, Eliud. Uma hora quer ser crente, outra hora não. Vive sempre numa instabilidade. Ninguém pode falar nada para você. Sua esposa não pode falar nada para você. Seu marido não pode falar nada para você. Ninguém pode chamar a sua atenção. Que você logo incha, parecendo baiacu, e fica inflado, porque o baiacu, além de inflar, ele tem espinhos. Então, gente que infla com orgulho, com aquele ego,
e o ego e o orgulho saem ferindo as pessoas. Me diga, pelo amor de Deus, se Deus vai reconhecer você como herdeiro? Se Deus pode, como pai sensato que é, derramar toda a herança que Ele tem para a sua vida? Não. Então, bispo, como é que eu vou viver? Eu vou viver assim. Eu vou herdar a salvação, eu vou ser arrebatado, porém eu não vou viver o melhor de Deus na minha vida, nem na minha casa, nem na minha família. Por quê? Porque processo de maturidade eu não tenho. E mais uma vez, Deus não reconhece por idade. Não sou eu que tenho 56 anos de idade, que tenho mais maturidade do que a irmã aqui, do que o Gleison, do que o Biel. Não, o processo não é esse. Não é a idade que traz maturidade, mas é a caminhada com Deus, é a vida em Deus, é o processo em Deus. Aleluia. Estou terminando. Escuta, Jesus chamou Deus de Abba. Abba, Pai. Abba é apropriado para aqueles que são filhos, que têm o Espírito Santo de Deus em seus corações. Chamar Ele de Abba nos dá o direito e a capacidade de gritar: papai, 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 meu papai. E Ele olhar para mim e dizer: sabe, Paulo, sabe, meu filho, chegou o tempo do pleroma de Deus na sua vida. Hoje eu te reconheço como filho, então eu quero declarar que você é meu filho. Sabe, quando Jesus chamou Deus de Abba, sabe o que Ele quis? Sussurrar no ouvido do Pai. Porque olha, quando o pai estava acompanhando a criança, e que o pai percebia que ele estava pronto para herdar, aleluia, sabe o que era que acontecia? O filho, a criança, o adolescente, deixava o algoz, deixava o escravo do lado, chamava o pai, aleluia, chamava o pai e sussurrava no ouvido dele e dizia assim: você é meu paizinho. Agora somos filhos. Somos filhos. Talvez esse dia, para a gente encerrar, por favor, fique de pé. Talvez esse dia você esteja preso pelas correntes de seus próprios esforços religiosos, porque você confia no que podia fazer para se tornar justo diante de Deus, ao invés de confiar no que Jesus havia feito por você. Ainda há tempo de confiar em Cristo, somente em Cristo, para a vida eterna. Chegou a hora de você viver a realidade do Evangelho de Jesus, sem enrolação, sem uma vida de pequeno perdão, a todo momento querendo viver o melhor de Deus, mas não consegue.
Sabe, nesse dia, você precisa chegar a uma garantia interior de que agora você foi perdoado e que você não precisa desses tutores. O processo de maturidade, o pleroma de Deus chegou, a plenitude de Deus chegou. Ei, acorda, igreja. Igreja Bíblica Ágape, pastores, acorda, líderes, acorda, porque o tempo de Deus chegou. E qual é o tempo de Deus? É o tempo da reivindicação da herança. Aleluia, aleluia. O Pai me adotou. Aleluia. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Canta, igreja. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Só um momento. Precisamos, nesse dia, chegar a uma garantia interior. Olhando para o passado, de tudo que você e eu fizemos de errado. E ainda, como cristãos, nós continuamos fazendo. E por isso, nós não conseguimos herdar a herança. Pelo amor de Deus, pare com toda atividade religiosa. Para com essa ideia de ser crente e lei de crente. Eu estou na lei de crente, não estou na lei de crente. É lei de crente, é lei de... Para, pelo amor de Deus. Nenhum pastor te dará herança, nenhuma denominação te dará herança, nenhum líder de life te dará herança, nenhuma denominação te dará herança, mas a herança foi dada através de Jesus. E você e eu precisamos adquirir um nível de maturidade para recebermos a herança. Eu quero perguntar nesta manhã, nesse dia, se o Pai tem lhe acompanhado na sua vida. Os processos de maturidade, os processos de maturação não são os outros que definem. Eu não defino o processo de maturidade para o Márcio. O Márcio não define processo de maturidade para o Brian. O Brian não define processo de maturidade para o Gleice. É Deus quem define o processo de maturidade. Por quê? Eu não sou seu pai, ainda que eu exerça paternidade espiritual, mas o meu pai, o seu pai, é Ele. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, por favor, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Aleluia. O texto, Gálatas 1, em diante. O Espírito de Deus testifica com o nosso eu quero encerrar nesta manhã. Lembra esse texto junto com vocês, com toda a igreja. Com toda a igreja. Somos os seus Aleluia. filhos. 1, 2, Somos 3. os seus filhos. Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Pode ir.
30 guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Hoje é o tempo determinado. Hoje é o tempo determinado. Eu não sei o que era que te aprisionava. Eu não sei debaixo do que você estava aprisionado. Mas olha o texto, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou o pleroma de Deus, quando chegou o tempo de Deus, diga: hoje é o tempo. Olhe para 3 ou 4 irmãos que estão do seu lado, diga: hoje é o tempo. Diga: hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba. Não sou mais órfão, me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me Oh, presta atenção. Presta atenção. Eu aceitei Jesus em 1986, como eu já falei para vocês. Eu já tinha uma chamada pastoral desde lá. Assim que eu aceitei Jesus, alguém foi usado em profecia e me falou do ministério pastoral. Mas eu só fui chamado para o ministério pastoral em 2003. 2003. Eu sempre me perguntava por que Deus não estava consolidando o meu ministério pastoral. Como era que Deus iria colocar na responsabilidade de uma igreja, irmãos, um irresponsável, um imaturo, que por qualquer coisa saía da presença de Deus, que por qualquer coisa queria deixar Deus, que por qualquer coisa ficava de cara feia? Como é que Deus vai colocar a herança na mão de pessoas assim? Sabe, eu quero encerrar. Não sei quantos anos você tem de crente. Não sei. Mas você sabe, se você está debaixo de um tutor, de um escravo, que está comandando a sua vida. Não sei quantos anos você tem em uma religião. Não sei se você é religioso, católico, espírita. Não sei o que você é, não sei. Eu só sei de uma coisa: que Deus não escolhe pessoas para denominações. Deus escolhe pessoas para ser filho. Aleluia. As denominações estão aí para a gente congregar, mas você não se torna um filho de Deus porque congrega na IBA, ou congrega na Igreja Deus e Amor, ou na Paz e Vida, ou na Internacional da Graça, ou na Deus, ou na Universal. Nós não nos tornamos filhos quando a gente passa a congregar em uma igreja. Nós nos tornamos filhos de Deus quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador. E nós chamamos Ele de Abba Pai. Quando a gente chama dele de Abba Pai, sabe o que acontece? Ele olha do céu e diz assim: esse é meu filho. Eu quero convidar a igreja toda para você curvar a sua cabeça, orar.